Olá, eu sou Ana Marques. Para quem não me conhece, eu sou bruxa, sou sacerdotisa wicana, sou taróloga e sou terapeuta. Trabalho com tarô desde os 16 anos de idade, trabalho com baralho cigano, com scrying. Na verdade, ferramentas oraculares são a minha forma de trabalhar o divino. E eu tô super feliz de estar aqui hoje falando pro Dia do Orgulho Pagão. Para mim é mais importante ainda porque eu já participei muito de outros dias do Orgulho Pagão. Apesar desse, a gente não tá fazendo uma palestra ao vivo, não tá conversando, não tá no parque. Resultado desse momento tão particular e tão diferente que a gente está vivendo, né, agora. Mas a gente está aqui, a gente está podendo se falar, trocar conhecimento e isso para mim já está sendo muito, muito bacana, tá? Então, aí agora eu gostaria de falar para vocês hoje qual que é a ideia. Tá. Eu trabalho com o tarô, como eu falei, há bastante tempo e, embora eu sempre tenha trabalhado com ele como uma ferramenta oracular, eu sempre trabalhei também com o tarô como uma ferramenta terapêutica. E todas as palestras que eu já fiz, todos os trabalhos que eu já desenvolvi em eventos, eu costumo sempre trazer algo prático, trazer algo que as pessoas possam aplicar no seu dia a dia, tá? Independente do nível de conhecimento delas do tarô. Eu gosto muito da ideia de que o que quer que seja que nós estamos compartilhando, a gente pode compartilhar o que a pessoa vai usar no dia a dia. Eu acho que quanto mais prático, mais efetivo, mais interessante. Por isso, em vez de falar de algo mais teórico aqui hoje, eu vim falar de algo que vocês podem efetivamente usar para o próprio benefício, tá? Há muitos anos atrás, eu passei por uma crise muito grande em relação ao tarô. Eu queria usar o tarô e eu percebia que quando eu fazia a leitura, eu apontava determinadas situações, características que a pessoa precisava modificar no caminho dela. E eu percebia que era muito difícil, que as pessoas voltavam com as mesmas questões, que as pessoas voltavam com os mesmos problemas. E aquilo fez com que eu questionasse todo o uso do tarô nas minhas consultas. E eu comecei a pensar em formas de usar o tarô para que ele se tornasse mais efetivo, para que ele se tornasse mais prático, para que ele pudesse ser mais transformador. E eu fiz isso em várias áreas, tá? Eu criei um processo iniciático para trabalhar magicamente, né? Eu criei uma técnica, na verdade eu aperfeiçoei uma técnica que eu já tinha criado, mas eu aperfeiçoei uma técnica para usar com os meus clientes. E eu chamo essa técnica de jornada da alma. Eu sei que tem outras pessoas que usam isso, acho que eu já vi por aí como tabuleiro, eu já vi por aí como labirinto do louco, alguns outros nomes, né, da técnica em si, tá, gente? Mas a forma como eu uso ela é que é particular. E por isso que eu falei que eu aperfeiçoei, né? E eu aperfeiçoei essa técnica para uso terapêutico, para estabelecer um caminho de busca e recuperação. Só que assim, a terapia, de uma maneira geral, ela não pertence ao terapeuta, ela não pertence ao facilitador, ela pertence à própria pessoa, tá?
quem passa pela terapia é quem efetivamente é o dono dela, é o dono da estrutura dela. Uma terapia ela só faz sentido quando você efetivamente é o dono do processo. Você tem alguém ali que te ajuda, te conduz, te tira dúvidas, te ajuda a caminhar, mas o caminho ainda é seu. E por isso hoje a minha ideia aqui foi trazer formas práticas, formas reais, formas simples para que cada pessoa que tem o tarô, que gosta do tarô, que acha o tarô um caminho, um oráculo interessante, importante, tá? Para que ela tenha mais uma ferramenta para trabalhar a si mesma. E aí eu separei algumas dicas, tá? Para que vocês tomem posse do processo terapêutico com o tarô para vocês, para que vocês efetivamente usem de uma forma prática, de uma forma real, de uma forma, sabe, intensa, esse dicionário de símbolos que é o tarô. Então, focando nisso, eu vou começar pelo ponto 1, que é o essencial, tá? Primeiro de tudo, montem um dicionário de palavras-chave de cada arcano. Se você não tem isso, se você não tem um livro que você considere que é o importante, montem um dicionário de símbolos. Esse dicionário de símbolos, ele vai permitir que vocês efetivamente elejam qual que é o arcano importante para aquele momento que você está vivendo, tá? Então eu vou dar um exemplo. Você precisa se concentrar nos estudos, tá? Você é uma pessoa que precisa de foco nos estudos e está sendo muito difícil. Você tem dificuldade de controle, de foco, de, sabe, intensidade. Então, qual que é o arcano que pode te ajudar nesse processo? Qual é o arcano que trabalha com estudos formais? Se você estiver falando de estudos formais, não espirituais, tá? Se a gente está falando de estudos, a gente está falando do eremita. Desculpa. Do hierofante, tá? Então, assim, se fosse, no caso, um estudo espiritual, aí sim, o eremita. Então, você tem aqui, tá, 2 arcanos que podem te ajudar em foco para estudo, dependendo do tipo de estudo que você quer seguir, ok? Como exemplo. O que você pode fazer, efetivamente? Beleza, você já sabe qual é o arcano, mas o que você pode fazer para que efetivamente você trabalhe essas características? Então, a gente tem algumas formas, tá? Se você é uma pessoa que tem uma característica de mais teatral, tudo mais, se você tem isso em você, se isso para você não é difícil, dramatiza o hierofante, tá? Elege a característica que você quer e dramatiza isso, vivencia isso, tá? Faz uma peça, uma cena de teatro utilizando esse papel do hierofante, se veste de hierofante, vai lá e faz. Você é aquele que estuda, você é aquele que escreve, você é aquele que ensina os outros, você é, tá? Dramatiza isso e vai e executa. Existe um poder muito interessante em você vivenciar um papel. Quando você vivencia um papel, tá? E isso a gente tem, tá? Em várias técnicas terapêuticas, a gente tem a ideia da catarse, né? De quando você efetivamente vive aquilo e aí você traz aquilo para você. Então vai e dramatiza. Isso é uma forma.
Outra forma que você tem, você pode fazer uma meditação. Você pode criar na sua cabeça, na sua mente, um local, pode ser uma clareira, com uma fogueira, tá? Mas você cria um local, o seu local de segurança, o seu local que você se sente bem, e encontra lá esse arcano e conversa com ele, tá? Nessa meditação, vai lá e pede para ele trazer para você essas qualidades. Faz essa meditação com ele, te passando as qualidades dele durante, eu normalmente indico um mínimo de 7 dias, tá? Os múltiplos de 7 são muito interessantes. Então, 7, 14 ou 21. Encontra com ele. São, 5 minutos de meditação é suficiente, gente. Você pode pegar esses 5 minutos e fazer isso. E você vai vivenciar e conversar com aquele arcano e trazer ele para você. É como falar com um grande amigo, um grande conselheiro. Pensa quantas vezes você foi transformado pela palavra certa de alguém. Chame esse alguém e conversa com ele. Medita com ele. Um outro ponto que você pode fazer é mais mental. É você efetivamente ler tudo sobre esse arcano, tudo que você encontrar sobre esse arcano e meditar sobre o que tem nele que você precisa trazer. Isso é uma outra forma, tá? Que você pode fazer. Isso é mental, mas funciona, gente, funciona bastante. Uma outra coisa que você pode fazer é o que eu chamo de... Aí a gente parte para um lado mais ritualístico. Você pode efetivamente, tá, fazer uma vivência espiritual com ele. Para quem é pagão, para quem é bruxo, para quem trabalha com essas energias, com essas forças, isso não é difícil. Você pode fazer um feitiço, por exemplo, utilizando, né, esse arcano e colocar ele no seu altar durante o período de... Eu sempre falei, eu trabalho sempre com a ideia de 7, 14 ou 21, sempre múltiplos de 7, tá? Então, você pode pegar, por exemplo, e fazer um feitiço buscando as características dele. Então, você pode pegar o arcano, pegar uma foto sua, amarrar vocês dois juntos, acender uma vela e fazer uma oferenda, tá? E dizer que ao final daquele período você vai entregar aquela oferenda num jardim. Claro, essa oferenda que eu tô falando é uma oferenda natural, uma fruta, alguma coisa assim. Entregar aquela oferenda em prol da capacidade de absorver aquelas características que você precisa e que você considera que são necessárias, tá? É uma outra forma de você trabalhar. Você pode comer o arcano, tá? Não, gente, não é comer de verdade, tá? Mas você pode, por exemplo, fazer uma comida em que você recita um feitiço, citando as características do arcano enquanto você cozinha. E depois você vai comendo aquele item. Você pode, por exemplo, se você fizer um bolo, você pode escrever na massa hierofante com chocolate. Olha só que maneira bacana. Você pode fazer, digamos assim, se você tem, né? Você pode fazer um desenho. Se você vai usar manteiga, por exemplo, você pode desenhar na manteiga, pegar aquele pedaço que você desenhou e jogar na preparação que você está fazendo, tá? E depois, quando você comer, você está absorvendo. Então, tem várias formas, tá? Todas essas formas são formas extremamente válidas e interessantes de você usar. Além disso, você pode fazer meditações guiadas, tá? Lá no meu canal no Instagram, que é tarô.jornada_transpessoal, eu faço todas as semanas uma meditação ao vivo com o tarô, tá? Isso pode ajudar vocês também, pode ser uma outra forma de vocês usarem. Eu sempre coloco dicas lá para se usar o tarô dessa forma mais
mais pontual, eu levo exemplos de como o tarô pode ser usado terapeuticamente, eu coloco palavras-chave, então assim, é mais ou menos essa a ideia, tá? Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dessas dicas e que ela seja muito útil para a transformação interior de vocês. Um abraço, gente!